continuidade à leitura do nosso livro Educar os 3 Primeiros Anos, a experiência de Pickler Loggs. A gente está fazendo uma leitura de todos os artigos que tem dentro desse livro, que é um livro bem fininho, mas carregado de conteúdo muito importante e potente para que a gente eduque as nossas crianças de forma mais respeitosa, tanto em nossa casa quanto nas escolas ou em outras instituições. Então, traz uma visão muito ampla. Se você ainda não conhece esse livro, eu sugiro que você, aqui no meu canal mesmo, volte e ouça a playlist que tem, assista às aulas que tem aqui sobre esse livro. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artigo Relação através da linguagem entre a educadora e as crianças do grupo. É um artigo da Kathleen Eversey, ou Eversey. Bom, não sei se é assim que pronuncia, mas vamos lá. Aqui, logo na primeira página, ela vai falando, ela traz algumas informações sobre a comunicação do adulto com a criança. E aí, ela traz aqui que surgiu a necessidade de estudar a relação verbal do adulto criança em coletividade. Isso porque eles evidenciaram um retardo da linguagem dessas crianças que viviam em instituição. E aí surgiu essa necessidade de fazer essas investigações. O que eles constataram era que muitas vezes a linguagem constituía em ordens e proibições. E aqui eu quero fazer uma pausa. A gente não precisa estar dentro de uma instituição para a gente perceber muito isso, né? Mas lógico que uma instituição de acolhimento, por exemplo, isso se torna cada vez mais grave, né? Se não tem esse contato com a criança, não tem essa fala com a criança desde bebê, porque essa linguagem, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Mas não só para isso, né? Para a criança se sentir segura, para que a criança se sinta pertencente desse espaço, né? Para que ela se sinta ouvida e para que a gente também consiga ouvir quais são as necessidades dessa criança. Se vocês assistirem aqui nos conteúdos anteriores sobre esse livro, a gente traz algumas perspectivas, a gente traz na perspectiva, na abordagem Pickler, alguns pontos que são fundamentais, né, para que a criança se desenvolva de maneira plena, né, e para que tenha essa possibilidade de um desenvolvimento em que a criança é reconhecida como um sujeito potente. Então, embora essa criança ainda não tenha o domínio da fala, ainda assim, ela precisa estar imersa em um ambiente rico dessa linguagem e para que ela se desenvolva. E aí, aqui, ela fala sobre essa linguagem que se consistia em ordem e proibições. E aí eu faço uma reflexão, né, de quantas vezes, até na nossa casa, ou nas escolas, na sala de aula, a gente sempre fala o não antes mesmo de saber o que a criança tá querendo de fato. E às vezes vem por costume mesmo, sabe? Isso eu tô falando de experiência própria aqui em casa com os meus filhos. Muitas vezes eu me peguei falando não sem ter a necessidade daquele não, porque eu realmente não estava ouvindo com atenção o que aquela criança queria, o que os meus filhos queriam. E isso também são coisas que fizeram parte da minha prática na vida escolar também. Na minha prática na vida escolar como professora também. Então, infelizmente, a gente tem essa cultura de não ouvir a criança, aquela necessidade da criança. Não é porque a gente não quer, é porque a gente vai sendo engolido por todas as outras coisas. Entretanto, quando a gente está falando de educação com criança, é importante a gente considerar que ouvir a criança é fundamental. Então, desde quando eu comecei a mergulhar um pouco mais, né, nos estudos sobre parentalidade, educação positiva, disciplina positiva, comunicação não violenta, quando eu comecei a mergulhar nisso e pensar nessas potencialidades, nessas possibilidades de educação voltada para as crianças, isso me trouxe algumas reflexões. E eu confesso que entrar em contato com a obra, né,
que vem, né, da abordagem Pickler foi um presente que só reforça aquilo que vem sendo estudado, mas que é tão interessante a gente perceber que isso não é uma constatação de agora, isso é uma constatação de muito tempo atrás. Então, a gente agora tem essa possibilidade de renovar os nossos olhares, de trocar as nossas lentes para que a gente consiga, de fato, olhar para as nossas crianças, ouvi-las de uma forma mais acolhedora, de uma forma diferente. Bom, vamos lá continuar aqui. E ali, ela falava assim, ela fala aqui, né, ainda na página 59, que as respostas para essas crianças eram muito impessoal, sem conteúdo, com um vocabulário pobre. E isso vai mudando de acordo com que a criança vai, com o tempo da criança, que ela vai adquirindo uma linguagem mais robusta, né, dominando um pouco mais a linguagem. Entretanto, quando as crianças são pequenas, ou que elas não falam, essa comunicação mais impessoal, ela é constante. Então, esse ponto é um ponto que a gente precisa ter mais atenção, se a gente está no ambiente escolar ou no ambiente de casa. E aí, eu vou caminhar mais um pouquinho aqui. Nessas observações, ela vai falando que acontece duas situações opostas, né? Então, ela fica olhando quando a auxiliar, aqui lá na página 60, né? Em um berçário, durante 10 minutos, a auxiliar apressa as crianças 27 vezes enquanto come. Repreende-as 10 vezes e apenas 2 vezes lhe encoraja ou consola. Então, aqui fica um ponto de alerta, né? Como que a gente está agindo com a criança nesse ambiente escolar? E eu fico refletindo também que é um ponto de alerta para a gente pensar em até futuras pesquisas, né? Como que a gente pode desenvolver alguma pesquisa? Aqui também ela vai trazer detalhadamente, né? Mais para frente, sobre essa pesquisa, sobre essa experiência, mas a gente precisa ter esse olhar atento para que a gente veja aonde a gente está falhando para que a gente consiga melhorar. Se a gente simplesmente fecha os nossos ouvidos e acha que isso é uma besteira, a gente não tem condições de avançar. E cada vez mais a gente vem constatando o quanto é importante a gente olhar para a criança, compreender essa criança como um sujeito ativo, como um sujeito potente, como um sujeito capaz, para que a gente faça e crie ambientes que sejam que favoreçam o desenvolvimento da criança. Senão, às vezes, a gente só tá ali pelo cuidado. E esse cuidado tão desvinculado, tão com uma barreira mesmo, que às vezes a gente perde a oportunidade de trazer essa criança para perto da gente, de entender o que essa criança quer, de conhecer melhor a fase de desenvolvimento dela, as potencialidades dela. Então, tudo está muito relacionado. E aí, aqui ela fala assim, que em outro berçário, também durante 10 minutos, a cuidadora estimula e encoraja a criança 26 vezes e apenas 2 vezes a repreende. A enorme diferença constatada entre as duas instituições demonstra que é muito importante preocupar-se com a linguagem do profissional. E aí vem a nossa reflexão, né? Como que a gente está agindo com essa criança? Mais uma vez, como que a gente está ouvindo essa criança? Como que a gente está compreendendo essa criança nesse ambiente que é tão amplo, nesse ambiente que se é numa instituição de acolhimento, que ela já não tem ela tem a pessoa, o ideal é que ela tenha, na verdade, essa pessoa cuidador, né, que ela escolha esse cuidador de referência, para que ela tenha esse vínculo mais próximo, no sentido desse cuidador ser sempre o ponto de apoio, né, vamos dizer assim, dessa criança. Mas quando a gente está falando da educação, né, na sala de aula, esse professor que está com essa criança o ano inteiro, ele tá lá com ela o tempo todo, ou esse professor, ou esse agente de educação infantil, ADI, essa pessoa, ela é uma pessoa de referência para essa criança. E essa linguagem, ser uma linguagem clara, uma linguagem que favoreça, uma linguagem que realmente fornece oportunidade de diálogos, isso amplia a possibilidade da criança. E
não tenho o que falar, né? No ambiente de casa, a gente pode criar essa oportunidade, esse espaço para que a gente consiga o tempo todo conversar com a nossa criança. Muitas vezes a gente está escutando o que a criança está falando, mas não está ouvindo. E isso a gente perde a oportunidade. A gente precisa que em alguns momentos, pelo menos que em alguns momentos, a gente realmente entenda aquilo que a criança está querendo nos dizer. Para que isso tudo reflete, inclusive, nos comportamentos da criança, né? Como que a criança reage ao ambiente. Porque quando a gente não escuta, né? Como que a gente vai entender essa criança? E como que essa criança se sente ao ver que essa pessoa que ela tem como referência não a escuta, né? Então, eu sempre gosto de fazer uma troca, né? Só a gente pensar como que a gente né? Como que a gente se sentiria falando com alguém e essa pessoa não está nos ouvindo, né? Eu acho que tudo isso são pontos de reflexão para que a gente traga para a nossa vida cotidiana, mas também para a nossa prática educativa. E aí, nessas observações aqui, ela fala que, em um grupo de crianças que tinham por volta de 2 anos, a cuidadora falava com amabilidade com as crianças que brincavam, mas quando queria felicitar algumas delas, o fazia sem nenhuma distinção da criança, nem da causa pela qual a felicitava. Falava sempre na terceira pessoa. Isso cria um distanciamento, sempre com o mesmo tom, utilizando sempre as mesmas palavras: bom menino, gentil. Nunca pronunciava o nome da criança. Imagina quão fria essa relação, né? Vai se estabelecendo se a gente não tem essa proximidade com as nossas crianças, seja no ambiente escolar ou numa instituição, em casa. Lógico que isso é mais difícil de acontecer, porque a gente está ali mais direcionado com esse olhar, com essa atenção para a criança, mas vamos supor que você tem 3, 4 filhos e que eles querem falar com você e você simplesmente, nossa, que bom, tipo, não dá um retorno, que bom que você fez, que bom que você conseguiu, enfim, esse não retorno, ele cria um distanciamento e a criança cada vez mais vai querendo chamar a nossa atenção, porque tudo o que a criança faz não é simplesmente para chamar a nossa atenção, mas quando a gente dá atenção devida àquilo que realmente precisa, não é aquilo que realmente, né? Tudo precisa de atenção. É tão ruim quando a gente fala com alguma pessoa e essa pessoa não dá um retorno, nem positivo, nem negativo, e não conversa com a gente, que com a criança é da mesma forma, né? E aí, esse não pronunciamento, ele gera um distanciamento muito grande entre esse adulto e essa criança, nessa relação, né? Existe esse distanciamento, ele vai sendo fortalecido. E aí, quando a gente pensa na instituição LOCSE, que é a instituição, né, Pickler, as educadoras, elas falam com o recém-nascido com mais amabilidade, né? Tanto na troca, na alimentação, no banho, sobretudo nesses momentos, porque esses momentos são uma oportunidade, porque assim, pensa que você está numa escola, né? São várias crianças, até mesmo na sua casa, com 3, 4 filhos, com 2 filhos, ou mesmo com um filho. Se você simplesmente limpa a sua criança, simplesmente dá o banho na sua criança, mas não conversa com ela, aquele momento ali, que seria um momento de estreitar a relação, de você conversar com a sua criança, mesmo quando ela é bebê, né? Desde sempre, quando ela é bebezinha. Isso tem uma potencialidade muito grande de reverberar lá na frente, que a criança vai se descobrindo, vai respeitando e vai criando essa relação de proximidade e de troca. Agora, quando a gente está numa instituição de acolhimento, quando a gente está numa instituição escolar, isso tudo fica mais difícil, porque a gente tem várias crianças. Entretanto, quando a gente divide essas crianças pela quantidade de educadores e esse educador de referência de cada grupo, ele consegue ali dar essa atenção devida à criança,
isso fortalece um monte essa relação da criança com esse educador de referência. Porque essa troca ali, aqueles momentos ali de troca, aquele momento que é um momento mais da criança, não tem outra criança ali, na hora que o adulto tá dando banho, na hora que o adulto tá limpando essa criança, é uma oportunidade de conversa. Por isso que a gente sempre fala, cuidar e educar são coisas que não estão separadas, não tem como separar. Porque ao mesmo tempo que eu cuido, eu educo, e isso acontece o tempo todo. Agora, quando a gente está falando de momentos específicos do cuidado, isso vira uma potencialidade muito grande. E aí, nessa instituição, é mais fácil que a educadora realize verdadeiramente um diálogo, mesmo com o recém-nascido, em lugar de lhe falar mecanicamente. Desse modo, a criança pode perceber que há momentos durante o dia nos quais a educadora apenas cuida especialmente dela. Quão é bom a gente se sentir especial? Quão é bom a gente se sentir com atenção, com cuidado? Isso é o sentimento que a criança também tem, né? E é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente tem isso em mente, a gente começa a colocar em prática de um outro lugar, né? Eu vou cuidar dessa criança, eu vou limpar essa criança, mas não com uma forma distanciada, uma forma de aproximação. E ainda mais percebendo o quanto essa linguagem utilizada nesse processo, ela é importante e fundamental. Né? Assim como ela tem esse momento de fala, de escuta, né? A criança tá ali balbuciando e você pausa sua fala para escutar esse balbucio. Troca ali com essa criança, né? Pergunta o que ela quer, vai mostrando objetos, mesmo que a criança não faça escolhas evidentes, né? Lógico, uma criança de 1 ano, às vezes ela não vai conseguir, ela não tá falando ali exatamente o que ela quer, às vezes é a cor de algum objeto que chama mais atenção, mas se nesse momento de troca, né, você coloca duas peças de roupas, né, então 2 calças ali, pergunta, qual você quer, a vermelha ou a verde? E a criança coloca a mão na verde, mesmo que ela não tenha essa intenção definida, né? Eu quero a verde porque eu gosto da verde, porque às vezes ela ainda nem tem, né, essa noção desse gosto, né? Ela tá construindo esse processo ainda assim a gente considera aquilo que a criança colocou a mão primeiro, né? Então, isso dá uma possibilidade dela entender que ela é ouvida e validada, que a vontade dela é validada, reconhecida por esse adulto de referência. E isso é uma criação de uma relação de respeito. E aí, bom, mais um pouquinho aqui, ela vai falando assim, que a educadora que se acostuma com essa prática considera natural informar, mesmo a um recém-nascido, de todas as coisas que o afetam e que afetam a vida do grupo. Assim, não precisa ser só para a criança, só direcionado para ela. A gente precisa direcionar isso para o grupo também. Então, se você está ali atendendo uma criança, e aí a outra tá pedindo, você pode conversar com essa criança que você tá atendendo ali naquele momento, e ainda assim se voltar para outra, por isso que a organização da sala ela é importante, né? Para que essas crianças que te têm como referência, elas consigam te olhar. Uma vez que ela te olha, você não vai deixar outra criança, né? Você vai simplesmente virar, olhar para a outra criança que te chama e responder essa criança. Claro, antes falando para a criança que você está trocando, olha, eu vou perguntar o que o fulaninho quer, né? E vou olhar, eu acho que ele está precisando de mim. Se volta, olha, já volto, eu estou terminando de limpar. E por mais que seja... Michele, mas ele não tá nem ouvindo, nem entende nada. As crianças entendem, sim. A gente tem que desmistificar esse olhar, essa cultura de achar que criança, ela não entende nada. Porque muito pelo contrário, elas entendem, elas ouvem, elas sentem. Então, é importante a gente considerar esse sujeito em sua completude, tá? E aí ela vai falando assim, desde a primeira infância, as crianças necessitam, lá na página 61, tá bom?
Desde a primeira infância, as crianças necessitam de uma educadora que se preocupe com ela, que lhes fale, não apenas nas horas dos cuidados, mas também durante os outros momentos do dia. As crianças a procuram com o olhar, depois com sinais cada vez mais variados de acordo com a idade, chamando a atenção da educadora, com a qual elas desenvolveram uma relação pessoal durante o cuidado. Mas para a educadora isso significa uma tarefa difícil, pois tem de dividir sua atenção entre a criança que está cuidando e as outras crianças do grupo. Que é exatamente isso que eu falei, dessa necessidade de organização e planejamento do espaço para que essas crianças elas tenham pelo menos esse contato visual. Quando a gente vai dar uma olhada nos mobiliários piclerianos, e é importante a gente olhar esses mobiliários com atenção para que eles não sejam um empecilho para a gente colocar em prática quando a gente não tem os mobiliários, mas que é importante a gente pensar qual que é o objetivo daquele material. Então, se eu estou falando daquelas gradezinhas que divide as salas, essa grade não é para formar um cercadinho para a criança, mas é para dar possibilidade de interação dessa criança que está nesse espaço para se comunicar com a criança que está do outro lado da grade. Assim como essa criança não é nem grade, viu, gente, que fala? Eu tô falando tudo errado, não é grade não, é cercadinho. Não, nem sei se é cercadinho. Mas, enfim, aquela estrutura, assim, tipo um portãozinho, uma coisinha nesse sentido. Quando essa criança, ela tá de um lado, ela consegue se comunicar com a criança do outro lado. Ela consegue pegar objetos do outro lado, mas ela também consegue ter uma visão ampla e uma visão que lhe permite encontrar esse educador de referência. Assim, mesmo quando esse educador está com atenção plena em uma criança, ela ainda assim consegue visualizar a sala e consegue entender a necessidade do outro, mesmo que ela não vá atender naquele momento, mas quando essa criança se sente ouvida, se sente vista, ali muda completamente para ela essa relação, né? Vai fortalecendo, ela se vê como importante, mesmo quando a atenção não é só para ela, exclusivamente dela. E a gente sabe que no ambiente escolar, isso é muito difícil da gente colocar em prática, às vezes, pela estrutura da nossa sala. Então, todas as vezes que a gente for pensar, né, como que a gente vai planejar esse berçário aqui, né, essa sala aqui, né? Onde vai ficar os trocadores? Qual é a possibilidade dessa criança me ver? Será que a gente não poderia ampliar essa sala, colocar um portãozinho aqui maior, que dê visibilidade, que dê estrutura para essa criança ficar em pé e ainda assim consiga ver, né, esse educador, essa troca acontecendo? Então, isso tudo é para a gente repensar como que a gente tem trabalhado no nosso ambiente escolar. E também, quando a gente vai pensar em casa, lógico, com os nossos filhos, ou, enfim, se você é babá, se você está cuidando de outras crianças, se você tem, se você é babá por profissão, né, se você cuida de outras crianças, essa possibilidade, e você cuida de mais de uma criança, ela é extremamente importante para que você tenha essa visibilidade dessa criança, para que você saiba ali o que aquela criança está fazendo. Se ela precisar de ajuda, você vai estar ali, mas que você também consiga dar atenção direcionada para uma criança e ainda assim consiga estabelecer uma relação de olhar, de fala, para que a outra criança também se sinta vista. Quando a gente caminha mais um pouquinho aqui, ela vai trazendo aqui alguns pontos, que vem, ó, ali na página 62, né? Nós desejávamos modificar, sobretudo, prevenir essa situação que se desenvolve muito facilmente, que ela tá falando das crianças quando elas choram, quando elas brigam entre si, e que isso como que esse adulto ele se sente nessa possibilidade de não, que ele tem que intervir, mas não é necessário que
que se dirige às crianças que brincam tranquilamente. Então, ele tá olhando para a sala inteira, que é justamente isso que eu estava falando anteriormente, né? Então, ela fala assim, de 2 pontos que elas queriam. Tá na página 62, tá bem marcadinho aqui com 2 pontinhos. Que os educadores buscassem e percebessem no próprio comportamento das crianças em quais momentos elas desejam que as educadoras se voltem para elas e os sinais que as crianças utilizam para comunicar isso. Quando a gente tem uma possibilidade de visualizar todas as crianças e esse ambiente, e a gente também tem essa relação mais próxima nesses momentos de cuidado com a criança, a gente consegue identificar aquilo que a criança quer, às vezes pelo balbucio, às vezes pelo um choro diferente, às vezes por um chamado diferente. E a gente vai acompanhando essa evolução, porque vai mudando essa forma de linguagem da criança. E às vezes eu não estou atendendo ela, mas ainda assim eu consigo identificar. E que os educadores encontrassem nas formas positivas dos comportamentos das crianças um momento que despertasse seu interesse, um momento em que pudesse destacar ou simplesmente falar. E aí ela vai expor esses resultados, né? Os resultados desse trabalho são os que expomos a seguir. A pergunta que serviu de ponto de partida foi a seguinte: quais são os comportamentos das crianças que as levam mais frequentemente às educadoras das instituições a lhes dar atenção e uma resposta verbal? Por que essa pergunta ela é tão importante? Porque às vezes a gente tá olhando ali as crianças e a gente vai vendo o comportamento dela modificando. Ah, essa criança tá, sei lá, chamando mais atenção, né? Ela tá brigando mais, ela tá tomando mais o brinquedo, né? Às vezes é por essa falta de atenção. Lembra do que eu falei lá no início do vídeo? Às vezes a gente fala não sem perceber. Sem saber, a gente dá um não que poderia ter sido um sim. Quando a gente não presta atenção na criança, quando a gente não presta atenção nesses comportamentos da criança, a gente não consegue identificar e a gente não constrói essa relação mais próxima com a criança, ela não se sente ouvida, cada vez mais vai ficando distante essa possibilidade de comunicação. E todas as vezes que eu vou chamar que eu busco a atenção dessa criança, ou que essa criança busca a minha atenção, é sempre num comportamento mais desafiador, mais difícil. Porque quando a criança tá lá brincando e eu não estabeleço uma relação com a criança ali, ou que ela me chama, que tá mostrando alguma coisa que ela tá fazendo, não é quando ela tá brincando eu vou interromper, não é sobre isso, é quando ela está fazendo uma troca de olhar comigo, ou me mostrando alguma coisa, um balbucio, né? Se eu não presto atenção nessa criança, mas eu presto atenção quando essa criança bate com a outra criança, ou quando essa criança, sei lá, tá batendo alguma coisa no chão, né, e tá fazendo mais barulho, ou tá com perigo de alguma coisa, a criança percebe que nesses momentos ela tem a nossa atenção, né? Então, às vezes, mas essa criança tá mais agitada, né? Toda hora tem que chamar a atenção, mas será que quando essa criança ela está ali tentando estabelecer uma comunicação, tentando mostrar alguma coisa que ela fez, o que ela está fazendo, será que eu estou realmente olhando para essa criança e conversando com essa criança, identificando ali o que ela está querendo me dizer, ou se ela já fala claramente, eu estou dando a devida atenção ou estou só falando, ah, que lindo esse desenho, ai, que legal que você conseguiu, sem dar atenção de fato, sem chamar pelo nome, sem olhar nos olhos, sem dar essa atenção devida. Será? O que está acontecendo? Ah, mas você pode me falar assim, Michelle, a gente tá numa sala, sei lá, com vários alunos e são, sei lá, 5, 6 alunos para cada pessoa, é difícil fazer isso. Eu concordo que seja difícil. Ao mesmo tempo, quando a gente vai estabelecendo esse momento de cuidado, com uma conversa, com uma relação mais próxima com essa criança, ela tem certeza desse momento que ela tem com você. Porque todos os dias ela vai fazer um xixi, ela vai fazer um cocô, ela vai precisar de um banho, ela vai precisar de uma troca, de um momento de higiene. Então, nesses momentos, eles são de alimentação também, né?
eles são uma oportunidade para essa troca, para esse estabelecimento dessa conversa com essa criança. Entretanto, se isso nunca acontece, ou se isso acontece esporadicamente, se eu sempre estou falando na terceira pessoa, se eu sempre estou falando não para tudo, fica cada vez mais difícil dessa criança chamar a nossa atenção. E ela percebe que ela chama a sua atenção quando ela mordeu alguém, quando ela puxou o cabelo de alguém. E ela não vai puxando o cabelo porque ela quer puxar o cabelo, ou enfim. Às vezes é uma forma de troca de carinho, a gente precisa entender o comportamento que a criança tá ali, a gente precisa estabelecer essas conversas, e aí a gente entra em outra parte, né, do que diz respeito ao comportamento da criança, mas o que eu quero que você pense aqui é em quais os momentos que eu realmente estou dando atenção para essa criança. Eu realmente estou dando atenção para essa criança? Isso é um ponto-chave para a gente se perguntar. E aí, quando ela traz essa pergunta aqui, né? Quais são os comportamentos das crianças que levam a educadora a dar essa atenção mais frequente para ela? E aí, ela vai detalhando aqui. Eu acho que é interessante dar uma olhada depois, né? Que ela, principalmente para quem tem interesse em fazer uma pesquisa semelhante ou fazer, observar mesmo a sala que está, né? Nessas condições, ela vai detalhando assim as condições de observação na página 62 e na página 65. Aí ela vai detalhando os protocolos. Então, eu não vou passar por isso aqui, porque é uma parte super técnica, então eu acho que não tem uma necessidade. Mas só para vocês terem noção aqui, elas vão olhando nos cuidados de alimentação, de troca, preparar para o sono, trocá-la, levar no jardim, enfim. E os cuidados da criança, entre os cuidados de uma criança e a outra, a educadora preparava o necessário para a alimentação, para a troca da criança seguinte. Então, quando a gente vai olhando aqui, ela vai falando mais ou menos como que isso acontecia no ambiente. Além de servir como uma possibilidade da gente refletir, como uma possibilidade de pesquisa, mas também de adaptação para o nosso ambiente, para a gente entender como que a gente poderia, né, formatar esse nosso ambiente, extraindo ali o que é interessante para a gente, né? Bom, mas como resultado dessas observações, ela teve o seguinte, que em média as educadoras se dirigiam às crianças do grupo 45 vezes durante 30 minutos. 57,7% dos casos eram reações e formas positivas de comportamento. 32,7% dos casos compreendiam as formas negativas de comportamento. E 9,6% dos casos diziam algo sem relação com o comportamento das crianças. Aí ela vai falando, vai fazendo vai examinando, né, de forma mais detalhada as respostas em relação aos comportamentos positivos que ela classificou em 3 grupos, né? O primeiro, as palavras com as quais educadores comunicam às crianças que se interessam com as suas possibilidades espontâneas, um movimento, uma brincadeira, um barulho, um som. Nesse caso, a iniciativa do contato é da educadora. E aí ela vai detalhando alguns outros falas, né, em alguns momentos. O segundo ponto, as palavras que as educadoras dirigem às crianças, à criança que observa, é uma situação intermediária entre as iniciativas da educadora e as da criança. A criança, com o seu olhar atento, toma a iniciativa do contato, chama a atenção da educadora. Isso se nota, sobretudo, quando a criança observa a atividade da educadora por alguma razão concreta. E aí ela vai detalhando novamente. E o terceiro, a palavra da educadora em resposta a uma criança. A iniciativa de contato é da criança, emitindo sons ou palavras, dirigindo-se à educadora e ela lhes responde. É possível que apenas queiram chamar a atenção, mas o que aqui é importante é que seja a criança que tome a iniciativa do contato, quando necessita que a educadora se volte para ela. Então, essa resposta da educadora para a criança, nesse momento em que a criança
busca esse contato, né? E o primeiro, retomando aqui, as palavras com que as quais a educadora comunica às crianças que se interessam por suas atividades espontâneas. Então, essa educadora que se interessa por essa atividade da criança, pelo que ela está fazendo, e ali trava um diálogo com a criança, não interrompendo as atividades. Isso é muito importante a gente tomar consciência, que às vezes a criança tá brincando e a gente vai lá querer fazer para a criança. Não é nesse momento, mas no momento que ela busca pelo nosso olhar. E as palavras que as educadoras dirigem às crianças que observam. Então, a criança está observando, essa educadora se volta para ela. E aqui, ela vai trazendo detalhadamente como que essa investigação ela vai acontecendo. Daí ela fala assim, frequentemente as crianças se aproximavam da educadora quando percebiam um fato ou quando ao seu redor acontecia alguma coisa que queriam comunicar a ela. Por exemplo, observando como a educadora cuidava de seu companheiro. E aí essa educadora ainda assim trava um diálogo com essa outra criança, né? E aí, a gente já tá chegando ao fim, né? Aí é essa parte que eu grifei aqui que eu acho que é muito importante. Se a educadora compreende a importância desses pequenos diálogos, que são esses diálogos que a gente foi conversando ao longo desse vídeo, mesmo muito curtos na vida das crianças, ela estará mais atenta a responder, não mais como antes, quando somente interveria contra as formas negativas de comportamento. Essa atitude da educadora repercute no comportamento das crianças, que é tudo aquilo que eu falei com vocês lá no vídeo, no meio do vídeo. Permite à criança reconhecer as formas desejáveis de chamar a atenção e estimula o desenvolvimento da relação verbal. Quando se responde à sua iniciativa, as crianças recebem não apenas muitas informações e explicações gerais, mas também informações ligadas ao fato para o qual elas apontam e no momento preciso em que aquilo lhes chama a atenção. Ou seja, eu finalizei aqui, eu tô na página 68, tá? Ou seja, quando a gente dá essa atenção devida à criança, quando a gente olha para essa criança, tá interessado, né? O educador, ele também precisa ser interessado em trazer esse diálogo, essa comunicação com a criança. Quando a gente também tá interessado, fica muito mais fácil dessa relação ser estabelecida e de eu também conversar com a criança não somente nos momentos em que ela fez algo que não é visto como positivo ou que realmente não é positivo, né? Mas sim como ela é reconhecida a todo momento. Isso quer dizer que eu tenho que falar com a criança? Não, a todo momento? Não. Vamos buscar aqui. Quando a criança está buscando pelo nosso olhar, quando a criança está nos observando, quando a gente está nesse momento de cuidado com a criança, que é uma relação mais íntima, ou quando a criança está fazendo algo, está nos mostrando, isso é uma oportunidade de diálogo, e desse diálogo não impessoal, não na terceira pessoa, mas que eu consiga nomear essa criança, e nem que seja assim, descrever o que ela está fazendo. Você está me observando, trocar o fulano, estou limpando ele. Aí eu começo a conversar com essa criança que eu estou trocando, que eu estou cuidando. Olha, o fulaninho tá nos observando, acho que ele tá curioso. Será por quê? Agora eu vou, sei lá, limpar o seu bumbum, vamos colocar outra fralda, né? Você pode me ajudar? Olha, eu vou tocar o seu bumbum, vou limpar. E ali, nessa relação mais íntima com a criança, eu posso estabelecer essa relação de conversa e de diálogo com o outro, porque a linguagem, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. E quando a gente só traz nessa linguagem repercussões negativas, ou seja, quando eu vou só falando com a criança de forma não pessoal, quando eu só vou chamando a atenção dessa criança nos momentos, olhando para essa criança e dando atenção somente nos momentos em que ela está fazendo algo negativo, eu estou mostrando para ela que é nesses momentos que ela merece a minha atenção. Então, cada vez mais isso reflete no comportamento da criança. Então, para a gente refletir mesmo sobre a nossa prática educativa, seja na nossa casa, na instituição de acolhimento, na instituição escolar. Como que é que eu estou conversando com essa criança? Eu realmente estou
dando atenção àquilo que ela está me mostrando? Ou será que eu só estou respondendo ali sem refletir, sem olhar, sem dar uma atenção de fato? É tão ruim quando a gente fala, olha o que eu fiz, e a pessoa só, foi, coloca pra lá. É tão ruim, é tão frio. E essa relação, ela não precisa ser desse jeito com as nossas crianças. Se a gente não gosta com a gente, a criança também não gosta com ela. Não gosta que faça com ela. Então, é importante a gente ter isso em mente e cada vez mais a gente buscando possibilidades e oportunidades de trazer essa comunicação mais assertiva com as nossas crianças. Não no que diz respeito ao que é para ela fazer somente, mas essa relação. É tão gostoso conversar, né? Quem é que não gosta de conversar? Eu gosto bastante. Então, trazer, e para a criança que está em desenvolvimento, para a criança pequena, isso é muito importante também. Então, vamos considerar isso e espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se te acrescentou, se te trouxe algum esclarecimento a mais sobre a importância, né, dessa abordagem, desse cuidado, dessa relação afetiva, que é algo que é tão importante na abordagem Pickler, se te contribuiu com o seu conhecimento, curte, compartilha, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E em breve a gente volta com mais um capítulo, mais um artigo, também é bem curtinho esse daqui, e aí vai ter vídeo novo aqui no canal. Então, para você receber notificação, ative o sininho, se inscreva no canal. É isso, e te vejo no próximo vídeo. Tchau!